Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. Você estava assistindo à sessão plenária. Os senadores aprovaram o projeto de lei que estabelece o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o chamado bullying. A repórter Carla Benevides tem detalhes da proposta. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. O projeto define bullying como episódios de violência física ou psicológica intencionais e repetitivos e que causam às vítimas prejuízos físicos, psicológicos ou morais. Entre os objetivos do programa está a criação de ações de prevenção e combate ao bullying dentro das secretarias municipais, estaduais e do Ministério da Educação. Profissionais da área e familiares devem ser orientados a evitar e a dar soluções nesses casos. O programa prevê também assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Como o texto foi alterado aqui no Senado, a matéria volta agora para análise da Câmara dos Deputados. André. Obrigado, Carla. Na chegada ao Senado, o presidente Renan Calheiros comentou a substituição do ministro da Educação, Cid Gomes, filiado ao PROS. O PMDB no presidencialismo, ele não pode pleitear nada. O presidente, quando entende que é importante a participação do partido em alguma pasta, o presidente convida. Mas é preciso que nós tenhamos presente a lógica do presidencialismo. Na sequência de 2 audiências públicas conjuntas realizadas ao longo da semana, o Marco Legal da Biodiversidade continuou em debate hoje em um colóquio internacional realizado pela Comissão de Meio Ambiente. O Brasil possui uma lista de espécies ameaçadas desde 1968. Segundo o Banco de Dados do Ministério do Meio Ambiente, hoje existem 1.331 espécies nesta situação na Mata Atlântica e 677 no Cerrado brasileiro. De acordo com os participantes do colóquio internacional, a atual legislação focada no combate à biopirataria não gera recursos para as comunidades tradicionais, dificulta a pesquisa científica e não favorece a atividade empresarial. Como pode o país que guarda a maior biodiversidade do planeta não ter benefício direto dela? As atividades que desenvolvemos, presidente, econômicas, que são tão importantes para a nossa economia, o agronegócio ele é baseado em uso de espécies animais e vegetais estranhas à nossa biodiversidade. A ministra Isabela Teixeira destacou que, além dos avanços na legislação nos últimos anos, um outro ponto importante para a preservação da biodiversidade é o combate ao desmatamento. Lembrou que até o final deste ano, o Brasil terá 60 milhões de hectares de áreas protegidas na Amazônia Legal e que hoje existe um alinhamento político entre o setor do agronegócio e os ambientalistas na utilização de instrumentos legais. Exemplo do Cadastro Ambiental Rural. Nós teremos que fazer o Cadastro Ambiental Rural para poder colocar em prática o maior desafio que esse país tem, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o Plano AVEG, tá? Que o cenário mais conservador nos dá um número em torno de 21 a 22 milhões de hectares deverão ser recuperados nesse país. Por obrigação de lei, fora o que a gente pode induzir de reflorestamento e de recomposição, e aí o desafio de fazer esse alinhamento com conservação da biodiversidade. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, participou de audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Acompanhada dos principais secretários do Ministério, ela detalhou as linhas de atuação que pretende implementar. A ministra começou sua fala explicando detalhes da atuação do Ministério nas 5 regiões do Brasil. O Nordeste sempre foi tratado como uma região única e nós estamos dividindo o Nordeste em 3 áreas, o Nordeste Cerrado, o Nordeste Semiárido e o Nordeste Mata Atlântica. Em seguida, tratou dos principais problemas da pasta levantados pelos senadores. Seguro agrícola. O sistema que opera nisso estaria com um rombo, pelo que informa, de 300 milhões que o Tesouro não repassou. Nós vamos pagar os 300 milhões, isso não tem a menor dúvida, já foi sinalizado para as seguradoras. A única dificuldade é burocrática, administrativa, porque esse recurso não foi empenhado até o dia 31. Escoamento da produção. Hoje é mais barato trazer o milho do Uruguai para Pernambuco do que do Rio Grande do Sul para Pernambuco. Porque do Uruguai é considerado longa distância. O combustível da longa distância é isento de PIS e COFINS. E o combustível da cabotagem é tributado com PIS e COFINS. Agricultura familiar versus agronegócio.
Eu não faço essa diferença. O que nós precisamos? De dar oportunidade para uma agricultura familiar de subsistência a entrar no mercado. Então, agronegócio não é para os grandes. Agronegócio é para quem vende. Crise na fiscalização. Tem 3.000 fiscais no Brasil e nós temos só frigoríficos 3.200. A ministra defendeu que a inspeção, uma das atribuições constitucionais do Ministério da Agricultura, passe a ser feita pelas próprias empresas produtoras, que, segundo ela, teriam um nome a zelar. Os fiscais do Ministério passariam a atuar como auditores, realizando a fiscalização por amostragem. A ministra disse também que vai rever todos os acordos fitossanitários assinados pelo Brasil com outros países. Muitas vezes uma cláusula fitossanitária, uma barreira fitossanitária, ela se transforma numa barreira comercial. Quer dizer, quando os preços estão bons, o comprador aceita. Quando os preços ficam muito caros e eles não querem mais as mercadorias, eles acham entre aspas, um defeito, uma espécie diferente dentro de uma carga de soja, de milho. A ministra foi muito clara e muito transparente. Eu acho que ela satisfez plenamente aqui, trazendo inovações que para nós foram muito importantes. A Comissão de Relações Exteriores aprovou por unanimidade a indicação de 2 novos embaixadores, Cláudio Lins para o Paquistão e Tadiquistão e Norton Rapesta para Angola. Os senadores também aprovaram uma série de requerimentos. Senadores e sabatinados defenderam a importância da presença brasileira no Paquistão, Tadiquistão e em Angola. Comércio, temos que ampliar, porque eles gostam dos nossos produtos, mas recebem os produtos a um preço muito caro. É importante que a gente pudesse enfatizar mecanismos de cooperação econômica para que a gente pudesse ter uma presença maior nesse comércio com a África, sobretudo com as comunidades de língua portuguesa. O que explica esse comércio ainda pouco expressivo? A distância, o desconhecimento das oportunidades que o país oferece por parte de alguns de nossos empresários. Após a sabatina, senadores aprovaram uma dezena de requerimentos, entre eles um convite ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele deve falar sobre temas como o Mercosul e a possibilidade de o Brasil firmar novos acordos comerciais sem o aval do bloco. Os acordos de preferência e as amarras que a maneira como os tratados do Mercosul estão sendo aplicados hoje criam para isso, né? Hoje o Uruguai, por exemplo, o próximo governo do Uruguai já pleiteia claramente a possibilidade de fazer acordos comerciais com outros países sem ter que negociá-los todos no âmbito do Mercosul. O Congresso instalou 6 comissões para análise de medidas provisórias, entre elas 3 que tratam do ajuste fiscal e a que corrige a tabela do imposto de renda. Toda medida provisória editada pelo governo precisa passar primeiro por uma comissão de deputados e senadores que analisam a relevância e a urgência da matéria. Só depois de aprovada na comissão mista, a matéria segue para votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Nesta quinta foram instaladas 6 comissões mistas. A MP 661 concede empréstimo de até 30 bilhões de reais ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e estabelece também que o superávit financeiro do governo federal pode ser destinado à cobertura de despesas obrigatórias. Já a MP 663 aumenta em 50 bilhões de reais o limite de incentivos financeiros repassados pela União ao BNDES. As MPs 664 e 665 tornam mais rígidas as regras de concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários, como a pensão por morte e o seguro-desemprego. A medida provisória 668 eleva de 9,25% para 11,75% as alíquotas de contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS sobre a importação de mercadorias. Os senadores instalaram também a comissão mista que vai analisar a MP 670. A medida provisória reajusta a tabela do imposto de renda de forma escalonada, com correções que variam de 4,5% a 6,5%. As medidas provisórias 664 e 665, que endurecem as regras de benefícios trabalhistas e previdenciários, são as mais polêmicas. Juntas receberam mais de 600 emendas. As duas serão relatadas por parlamentares da base aliada.
E mesmo com a pressão do governo em aprovar as matérias para cumprir as metas do ajuste fiscal, deputados e senadores acreditam que há espaço para negociação. Eu fiz 5 emendas que voltam à situação anterior, ou seja, derruba as medidas provisórias. Mas eu, além de deputado, sou sindicalista, então eu acho que tem que negociar. O governo tem que abrir um processo de negociação com a Câmara e com o Senado, com a comissão e principalmente com as centrais sindicais, para que a gente possa chegar na votação com um acordo e não do jeito que está hoje. Me propus a aceitar, a ser relator exatamente para mediar não só os interesses de governo, mas o interesse dos trabalhadores. Eu estou no Congresso Nacional há 21 anos e nunca vi uma matéria chegar aqui e sair sem alteração. Portanto, é da regra do Congresso Nacional fazer alterações. As medidas provisórias que tornam mais rígidas as regras de acesso a benefícios previdenciários e trabalhistas foram discutidas em audiência pública interativa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Depois de ouvir sindicalistas, especialistas, aposentados e Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos recebeu o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, e o ministro do Trabalho e do Emprego, Manuel Dias. Ambos defenderam o ponto de vista do governo sobre as medidas provisórias que alteram benefícios da Previdência e direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego, o abono salarial, auxílio-doença e pensão por morte. As medidas não foram enviadas ao Congresso Nacional com excessos ou com gorduras que se pudesse depois cortar. Nós encaminhamos as medidas para serem apreciadas, votadas e aprovadas. Nós estamos negociando desde que as medidas foram enviadas já ao Congresso Nacional. A ordem da presidenta Dilma é de buscar o diálogo, que é uma prática que esse governo tem feito durante o seu período inteiro. As duas MPs 664 e 665 trancam a pauta do Senado. Ainda que as palavras de ordem sejam diálogo e entendimento, até o momento não houve um acordo capaz de evitar o confronto pelo voto. Se não tiver mudança, por mais que a bancada do governo, ainda que discordando, tenha disposição de aprovar alguma mudança proposta por ela mesma, é importante, não passa. O governo está aberto ao diálogo, aberto ao entendimento, aberto a uma construção que viabilize a aprovação das MP. Até porque a própria bancada do Partido dos Trabalhadores falou para o ministro Gabas e outros ministros, em reunião que eu estava presente, que, como está as medidas, nós votaremos contra. O Senado agora termina aqui. Continue com a nossa programação. Boa tarde.